Fala pessoal, professor Lucas Pereira na área, para mais um vídeo aí com vocês, mais uma semana do nosso PET, né? Antes da gente começar, não se esqueça, né, de registrar aí a sua participação, é uma coisa que dá pra gente melhorar aí, ainda tá tendo poucos comentários. Então comente aí seu nome, o nome do seu professor ou professora e também a sua cidade, né? Bom, nessa terceira semana nós vamos trabalhar aí com os tipos de gráfico, né? Como sempre, aquela crítica para o pessoal que elabora o PET do 8º ano, porque sempre vem muito pequeno, né? É uma aula que, inclusive, eu já dei aula presencial aí semana passada sobre isso. É um conteúdo muito, muito bom e aí vem resumido em uma tela aqui, o material deles, né? Mas enfim, está dizendo aí que os gráficos, as tabelas facilitam a visualização dos dados e permite também uma compreensão mais rápida das informações, né? Os principais tipos de gráficos são gráficos de linhas, barras, colunas e setores. Geralmente, organizamos os dados em tabelas para identificar os elementos essenciais que serão mostrados no gráfico. Por exemplo, né? Então, o que são os elementos aí essenciais? O que isso quer dizer, né, pessoal? Os elementos que são obrigatórios aí durante a construção, né, de um gráfico aí. Bom, o título que apresenta a informação principal, a fonte que indica de onde as informações foram retiradas, a legenda que auxilia na leitura das informações e os números que indicam a quantidade ou medida de uma grandeza. Bom, então aqui nós temos, né, nesse gráfico 1 aqui, ó, já vou ter dar a resposta para vocês, porque o material vem fraco demais. Então, o gráfico 1 é o gráfico de linhas, né, o gráfico 2 e o 3 aí são os gráficos de coluna, e o gráfico 4 é o gráfico de pizza, ou também chamado gráfico de setor. Bom, pessoal, dando uma passada rápida aqui no conteúdo, então, olha só, apresentação de dados em tabelas, né? Os elementos essenciais de uma tabela são título, cabeçalho, coluna indicadora e o corpo da tabela. Os elementos complementares são fonte, notas e chamadas, né? Bom, dos elementos essenciais, a gente tem o título, que é colocado na parte superior da tabela. Ele deve ser preciso, indicando a natureza do fato sob estudo, as variáveis analisadas, o local e o período relacionado ao fato. Bom, a gente tem um cabeçalho, que é especificada a natureza do conteúdo de cada coluna. Ele fica logo abaixo do título, centralizado na coluna. A coluna indicadora, né, é a divisão da tabela em sentido vertical, especifica a natureza do conteúdo de cada linha. Já o corpo, né, a junção disso aí tudo, e é o conjunto de linhas e colunas da tabela. Dentro dos elementos complementares, a gente tem a fonte indicativa, ou seja, né, os elementos complementares são aqueles que não necessariamente é obrigatório a gente ter na tabela. Então, indica aí da instituição, pesquisador ou pesquisadores responsáveis pela publicação ou fornecimento dos dados. Ele deve ficar no rodapé da tabela e ter o tamanho da letra inferior ao tamanho da letra do texto, né? Notas utilizadas para alguns esclarecimentos sobre as informações que constam na tabela. São colocadas no rodapé da tabela logo após a fonte. E as chamadas são utilizadas para esclarecer detalhes sobre as colunas ou linhas. Geralmente são numeradas em algarismos arábicos, enquanto as notas têm caráter geral, ou seja, referem-se à tabela toda. A chamada tem caráter específico, pois elas se referem a um item específico na tabela. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, olha aí, tabela 4.2 é o título, ali em ano de registro e frequência é o nosso cabeçalho, os anos 2005, 2006, 2007 são a coluna indicadora, toda a tabela é o corpo da tabela, lá embaixo a gente tem aí algumas chamadas, algumas fontes, né? Então, olha aí, o título, o cabeçalho, tudo explicadinho aqui. Bom, agora a gente vai ver alguns tipos de gráfico, né? Bom, dentro dos gráficos, então, né, os tipos de gráficos são histograma, barras ou coluna, em linhas e em setores, né? Bom, gráfico em barras, então, em colunas, né? Tem aí no material de vocês, e é esse daqui, que usa aí barras ou colunas, né? Para representar aí alguns dados. O gráfico em linha é esse gráfico aí em linhas, né? Como eu mostrei lá no material de vocês também. E o gráfico em setores, né? Vamos entender aí quando que usa cada um. O gráfico em setores ou de pizza é muito utilizado para representar a contagem do total de ocorrência dos valores de uma variável qualitativa, né? Por exemplo, porcentagem, como a gente tem um total de 100%, olha aí, é excelente para usar esse tipo de gráfico. O gráfico de linha, né, é indicado para dados de série temporais, ou seja, um conjunto de dados para um determinado variável ao longo do tempo. Já o gráfico em colunas ou linhas possui uma comparação rápida dos valores apresentados, sendo bastante apropriado para dados discretos ou que consistem em contagens. Então, né, pessoal, no vídeo de hoje eu usei aí um material, a parte do PET de vocês, para explicar ainda melhor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.